E aí, Nação Celeste, bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo. Deixa eu trazer meus centavos aqui a respeito dessa eliminação do Cruzeiro pro Flamengo, 2-1, placar muito enganoso, né? Se você assistiu a partida, você sabe que era um placar ali para ser bem mais elástico, bem mais tranquilo pro lado de lá, mas não foi o que aconteceu, né? O jogo foi nos trazendo algumas esperanças falsas e que no final das contas aconteceu que quem mereceu passou, quem tentou jogar mais, né? Nesse segundo jogo passou. E pro Cruzeiro fica um sentimento amargo de jogos recentes da história do clube, né? De voltar à mesma sensação de jogos grandes recentes, né? Basicamente isso. Vou falar um pouquinho sobre isso, vou trazer para vocês o meu ponto de vista, mas o principal vou trazer esse clima quente, né? Nessa volta para Belo Horizonte. Cruzeiro tem aí Campeonato Brasileiro pela frente. Sábado tem de novo Flamengo, novamente aí no Mineirão, né? Sábado. Semana que vem já tem clássico pela Copa do Brasil. Então, enfim, não tem muito tempo para se lamentar, mas vou trazer essa volta para BH quente, tá? Forte desabafos aí para vocês e bora pra capa de mais um vídeo. Bom, tá aqui, meu povo, o que eu peço pra vocês de maneira mais humilde, pra quem puder, pra quem, enfim, tiver aí, tá? Um pouco mais tranquilo, deixar o like, tá? Se possível, tá? Ajuda demais aqui no nosso trabalho, não vou pedir muito mais do que isso não, porque realmente hoje o dia não tá, né, pra muita gracinha. Deixa eu trazer primeiramente aqui pra vocês o Matheus Pereira, tá? Matheus Pereira que talvez, meu povo, tenha sido, né, após esse jogo, um dos jogadores mais cobrados pela torcida do Cruzeiro, pela imprensa, muita gente chamando ele de pipoqueiro. Teve um levantamento aí de que, desde que ele tá no Cruzeiro, foram 22 jogos de competição mata-mata. Ele fez um gol no Mineiro, se eu não me engano, contra a Tombense, e participou de 3 assistências, as 3 também no Mineiro, ou seja, já teve competição em que o Matheus foi titular em Sul-Americana, em Libertadores agora, Copa do Brasil, e ele não decide, ele não consegue sequer participar de um gol efetivo. Eu sei da sua importância, de repente, na pré-assistência, mas para um cara que há alguns dias todo mundo cravava é o melhor meia do futebol brasileiro, é muito pouco. Ele falou e bora ouvir um pouquinho. Uma derrota difícil. O calendário é apertado também, né? A gente sabe, não é culpa do calendário, não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu quero dizer é que, infelizmente, a gente ficou pelo caminho hoje e não dá para ficar se lamentando. Igual eu falei, tem que sofrer, tem que sentir a derrota de hoje, a eliminação. Uma eliminação muito pesada pra gente. A gente está muito, muito triste, até por aquilo que nós entregamos no primeiro tempo. Acredito que no segundo tempo tivemos bons momentos e quando a gente estava bem no jogo, infelizmente sofremos o segundo gol. Então fica um sentimento de frustração nossa, de cobrança maior, para que nos momentos decisivos a gente possa fazer diferente, melhor, para que a gente possa conseguir alcançar nossos objetivos. Então é nesse sentido que eu falo, no sentido de sentir a derrota, sentir a dificuldade que a gente está passando nesse dia de hoje. Mas amanhã já é um outro dia, a gente tem que levantar a cabeça e seguir em frente e lutar. A coisa que a gente tem que fazer é lutar, porque a gente tem um Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil, e tudo pode acontecer, depende daquilo que a gente vai entregar. Então precisamos entregar mais, com certeza. Eu preciso entregar mais. Eu tenho essa noção que nos momentos decisivos posso entregar mais, preciso entregar mais. Então o foco do time é em cima disso, a gente entregar mais. Não para que o Matheus ou outro jogador seja, mas sim para que o clube seja reconhecido novamente como campeão, ganhar grandes títulos. Então esse é o nosso objetivo. Bom, o Matheus faz aí, né, a sua meia-culpa. Até é difícil, né, de não fazer, porque, cara, é bizarro, né? Esses números, eles são bizarros. O Matheus Pereira, ele tem números muito bons em brasileiro, por exemplo. Desde que ele estreou com a camisa do Cruzeiro, nenhum outro jogador, de qualquer posição que seja, criou mais chances do que ele. Ele é o segundo meia com mais participações em gols, desde que ele estreia pelo Cruzeiro em Campeonato Brasileiro, atrás apenas do Arrascaeta, que decidiu novamente mais um jogo na cara dele, na nossa cara. Enfim, conhecemos o Arrascaeta. Então, assim, ele consegue entregar em brasileiro números, mais do que atuações. Em Copas,
em competição mata-mata tá devendo e não é pouco não, tá? Bom, já falando aqui um pouquinho, por exemplo, do Gerson, rapaziada. Pra quem não percebeu, o Gerson ontem ele saiu muito contrariado, tá? Saiu pé da vida. A gente pôde ver isso logo após ali, né, a substituição. Acredito eu que foi uma substituição equivocada do Arthur Jorge. Achei que o time foi equivocado. Acho que o Cruzeiro taticamente ficou ali de uma maneira ainda mais exposta a chamar o Flamengo. Se complicou demais ali em algumas saídas de bola que se de repente tivesse o Gerson, poderia ter um pouco mais de tranquilidade. Acho que nem era pra ter tirado o Romero, era pra de repente permanecer com os dois no meio campo. Poderia ter tentado uma outra substituição, né? Ter sido um pouco mais ousado. Mas enfim, né? Foi a opção ali do Arthur Jorge e tem mais essa bucha o Arthur nessa volta pra BH pra descascar, né? Falar com o Gerson a respeito do que ele decidiu pra parar as arestas, né? Porque a gente tem todo um segundo semestre pela frente com jogos, né, de Brasileiro e Copa do Brasil, porque o Cruzeiro ainda está lá, né? E agora, bora ver o Pedrinho, que também falou após essa eliminação. Bora lá, vou dar play. Com certeza, isso é quase que certo, nós ir muito mais longe do que isso. Tanto que o dia que saiu o sorteio, 10 minutos depois, o BAP me ligou e falou, Pedro, pô, logo nós poderíamos se encontrar mais para frente. Então foi lamentável a gente ter encontrado aí com o Flamengo, né? E você vê que foi um jogo bem duro, disputado e fica aí tristeza pra gente, para nosso torcedor, mas faz parte, né? E o Flamengo que segue aí, parabéns para eles. Bom, tem um complemento que eu quero trazer aqui, porque essa foi uma das falas do Pedrinho, né? Outra fala dele após essa eliminação. Olha, é difícil conversar porque você vai falar o quê com os jogadores? Todo mundo muito triste com a eliminação. A gente só falou que o ano não acabou. Temos que levantar. Sábado tem o Flamengo de novo, terça tem o Atlético, no outro sábado temos o Vasco, depois de novo o Atlético. Então temos que continuar firmes. Vem a Copa do Brasil e vamos entrar com tudo e tentar uma melhor sorte. Rapaziada, olhando assim um pouco, tá? Dessa fala do Pedrinho e olhando um pouquinho daquilo que a gente já sabe a respeito dos bastidores. Uma coisa que me parece, eu queria saber muito a opinião de vocês, é que em alguns momentos como esses parece que falta cobrança. É uma passividade perante a uma eliminação que assusta. E aqui eu já vou entrar até no meu comentário, porque... Pô, rapaziada, o primeiro tempo que o Cruzeiro fez contra o Flamengo, ele é simplesmente inadmissível. Ele é inadmissível. Assim, papo pra no intervalo o Pedrinho, o Arthur Jorge quebrar a porta do Maracanã. Que pague depois. Mas pra pegar o que tiver pela frente e quebrar. E falar, irmão, vocês querem que eu faça o quê? Vocês querem que eu vou embora? Porque essa porra de futebol que vocês apresentaram aqui no primeiro tempo, simplesmente a gente não treinou. A gente não vem jogando isso. Não há justificativa. Não tem atmosfera que justifique. Porque, posso ser sincero aqui, eu não vi atmosfera nenhuma no Maracanã de inferno, como muitos cantavam do lado de lá. Eu, Jota, não vi. Eu vi um Flamengo que buscou pressionar o Cruzeiro lá em cima, só que assim, minha gente, vai muito da postura do time adversário, vai muito da postura dos atletas dentro de campo aceitar aquilo que o Flamengo se propôs a fazer. E parece que os caras aceitaram. Ah, tudo bem. É isso mesmo. Porque, me fala, no primeiro tempo, qual o lance que vocês lembram de combate, de pulso firme dos jogadores do Cruzeiro, de não aceitar a posse de bola do Flamengo, de tentar combater aquilo, de tentar subir os blocos? O que eu vi foi um time que tava com 3 fraldas cada um na bunda, com medo de tomar gol. Foi o que eu vi. Igualzinho a alguns jogos recentes que são traumáticos. Esse jogo se, né, junta a outros 3. Cruzeiro e Racing na final da Sul-Americana, novembro de 2024. 23 de novembro, jamais esquecerei essa data. 23 de novembro de 2024.
uma semana antes da final da Libertadores. Naquele sábado, rapaziada, o Cruzeiro perde a final no primeiro tempo. A mesma postura de ontem contra o Flamengo foi a do dia 23 de novembro de 2024. A mesmíssima. A mesmíssima. Um time que entrou com medo do jogo. Do tamanho do jogo. Parece que não estavam preparados para jogar aquela final. Parece que não entenderam. Parece que o adversário estava com muito mais tesão, muito mais vontade, entendendo muito mais o contexto do que o Cruzeiro. Apatia. Desgosto do Cruzeirense assistir aqueles 45 minutos. Aí já tinha tomado 2 gols. Ainda conseguiu diminuir no segundo tempo com o Caio Jorge, mas depois foi tentar para abafa, tarde demais, tomou o terceiro. Título merecido do Racing. Aí a gente teve ano passado o Cruzeiro favorito para ganhar a Copa do Brasil. O que acontece no primeiro tempo contra o Corinthians na semifinal? Mão do Memphis à parte, o Corinthians merecia ter saído daquele primeiro tempo com 4-0. Um time apático naquele jogo. Abatido. Parecendo que tava jogando 14ª rodada de Brasileiro. 3ª rodada de Campeonato Mineiro. Sei lá onde os caras estavam. Aí depois foi tentar jogar. Fez uma partida sensacional no jogo da volta, mas aí é insuficiente. Porque você tem de um lado um time que joga 180 minutos e um outro que joga 100, 110. Aí fica desbalanceado. E para além desses dois, teve o clássico desse ano pelo Brasileiro. Não era uma competição mata-mata, mas mesmo contexto. O Cruzeiro que entrou em campo parecendo que estava jogando... Era um Cruzeiro e Itabirito pelo Campeonato Mineiro. E o Atlético entrando em campo como se fosse a vida dos caras. Ganharam do Cruzeiro, fazendo 3 gols e poderiam ter feito 5, 6, 7. Jogaram pra isso. Ah, mas jogaram de forma reativa. Jogaram pra isso. Imagina se jogar assim, né, querendo mais. E terça tem eles. É o próximo jogo após aquele, esse que eu tô citando. Ou seja, o último encontro foi essa a visão que nós tivemos. Vai ser a mesma coisa? A mesma apatia como vimos ontem no primeiro tempo contra o Flamengo? Porque o Cruzeirense, ele já vai começando a ficar saturado dessas coisas. E começa a pensar, é isso, então, a gente vai ficar contente em chegar em oitavas de Libertadores, daqui a pouco em quartas de Libertadores. Talvez uma semifinal. Mas é isso, tá ótimo. Só disputar. Vamos ficar contente em só disputar. Copa do Brasil também. Chegando aí de novo nas quartas. Aí pode ser que chegue na semi. E aí tá ótimo também. Brasileiro é isso. G4, G5 é isso. Bora ficar contente com isso. Complicado, rapaziada. Complicado. Eu acho que a gente não tá tão chateado hoje pela eliminação, não. Acho que a gente tá chateado pela postura. Pela postura, dentro e fora de campo. Dentro de campo, é lamentável e inadmissível o que se viu. E fora de campo, parece que não tem cobrança à altura. Vou ser muito sincero aqui, tá? Eu posso estar equivocado, mas parece que não tem cobrança à altura. Não tem. Não acho que hoje, quinta-feira, os caras vão desembarcar em BH nessa volta. E o clima que está pesado vai se passar pra cobrança, vai se passar pras falas. Eu não acho. Eu acho que vai ser um... É isso aí, rapaziada. Bora que sábado tem o Flamengo. Bora. Levanta a cabeça. Acho que é isso. Acho que... Enfim, acho que tá faltando brio. E pra ter brilho, às vezes você tem que quebrar alguma coisa na frente dessa rapaziada. Pega o notebook, quebra. Pega o quadro, a lousa que o Arthur quebra essa porra, gente. Isso aí traz brilho. O susto traz brilho. Você, às vezes, fugir do padrão de cobrança traz brilho. Rasga dinheiro na frente dos caras. Não sei, rapaziada. Façam algo que traga o brilho desses caras. Porque senão... vai ser eliminado pro Atlético Mineiro. E no Brasileiro provavelmente vai pegar vaga pra Libertadores. Porque o time tá jogando bem. Mas é o que eu perguntei agora há pouco. É isso. Vamos ficar satisfeitos com isso.
Bom, tá aí, tentei falar menos palavrão possível, acho que eu consegui, mas externei um pouquinho aí da minha chateação. Deixa o seu comentário aí sobre essa sua opinião sobre mais uma eliminação do Cruzeiro em mata-mata. Dessa forma, né? Porque ser eliminado pro Flamengo numa Copa Libertadores, eu acho que ninguém vai achar um absurdo. O absurdo é a postura do que o Cruzeiro teve em 45 minutos ontem, tá bom? Deixa o comentário, deixa o like, fique com Deus, até a próxima. Tamo junto.